Boa noite, turminha da 148. Tudo bem com vocês? Pessoal, como nós estávamos conversando, estava falando aqui sobre saúde mental, né? Então, falamos aí do início da saúde mental, né? Da epidemiologia da saúde mental, que as doenças, elas vêm crescendo, né? As doenças mentais vêm crescendo cada vez mais, mas também nós temos um preparo melhor para receber e dar o tratamento para essas doenças, ok? Aí eu tinha até falado com vocês aqui, eu vou ler um trechinho, ó. Segundo o Ministério da Saúde, no ano de 2005, de todas as internações registradas no Brasil, 2,67% foram atribuídas a transtornos mentais e comportamentais. Esse mesmo órgão contabilizou em 2006 aproximadamente 5.300 milhões de atendimento de pessoas com problemas mentais. Também foi apontado uma crescente procura em todo o território nacional de atendimento nos prontos-socorros por pessoas em emergências psiquiátricas. Então, eu acredito que no tempo de estágio de vocês aí, né? Perdão, coloquei. Eu acredito que no tempo de estágio de vocês aí, vocês viram aí, turminha, que tem bastante, principalmente no geral, né? Nós temos bastante emergência psiquiátrica, né? Atendimento de emergência psiquiátrica. Então, os hospitais, eles direcionam lá, nós temos não poderia nem ter falado o nome, mas nós temos aí uma ala psiquiátrica, né? Que atende e também atende as emergências psiquiátricas que são mandadas para esta ala, ok? E temos outros hospitais também que atendem emergências psiquiátricas. O que seria uma emergência psiquiátrica? O paciente em surto, paciente que faz uso de drogas e também acaba surtando. Então, outras doenças também que interagem, né? Esses pacientes têm que ser encaminhados, têm que ser medicados, eles têm que ser contidos de uma maneira certa, tá? E tratado, tá bom? Às vezes tem pacientes que fazem tempo de internação em psiquiatria para o tratamento da doença, controle, né, dessa doença e recebem alta, ok? Então, a epidemiologia, que seria a epidemiologia? O avanço, né? Quantas pessoas tem, é um controle dessa doença, o que está sendo feito para o atendimento dessa doença, né? Como que está a saúde pública voltada à saúde mental? E a saúde mental é algo hoje muito tratado, né? Bom, aí a gente termina aqui, falamos um pouquinho de epidemiologia. Peço para vocês que vocês fiquem mais voltados na teoria, tá bom? Essa matéria ela é bem teórica também, não é uma matéria difícil, tá? Quero que vocês entendam um pouquinho da epidemiologia, o que eu coloquei para vocês aí. Eu expliquei um pouco agora, né? Epidemiologia é o controle da doença, o número dessa doença que está no Brasil, falando em questão de Brasil, nacional, né? Ah, e aí a questão é, quantas pessoas têm? Houve um crescimento dessa doença? Não houve um crescimento? Como está sendo o tratamento? E é algo que, como teve um crescimento muito grande, a saúde pública se preocupou em estar prestando uma assistência adequada para essas pessoas e reinserir elas na sociedade. Então, como eu já falei no começo, desde que teve a saúde mental, desde que teve os problemas mentais, o crescimento o avanço dessa equipe, o avanço do tratamento, né? Através de CAPs, através de ambulatório, através de hospitais psiquiátricos, através da visão que tem que ser mudada do profissional. Então, hoje, quando você recebe um paciente de saúde mental, você vai tratar esse paciente e o seu intuito é fazer com que ele tenha o equilíbrio dessa doença ou a cura dessa doença e seja inserido novamente na sociedade, ok? E agora nós vamos entrar nos tipos de doença por saúde mental, ok? Pessoal, as doenças, elas não mudam muito, então eu teria que estar lendo elas para vocês, mas eu já dei esse contexto na teoria, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar das doenças, comentar alguns exemplos, né?
de como ser atendido e vou falar os cuidados de enfermagem, tá bom? Nós temos aqui as doenças, nós conversamos sobre os transtornos impulsivo para o consumo abusivo e dependência de drogas, tá? Então, nós tivemos aí quais os tipos dessa doença: alcoolismo, cocaína e crack. Eu coloquei para vocês aí essas doenças. Lógico que temos outras, mas especificamente é isso, tá? São doenças que elas causam uma depressão no sistema nervoso central, né? Mesmo usado em doses mínimas, causando uma dependência. E aí vai levando uma destruição das células nervosas, levando ao paciente a alteração do seu humor, a degeneração, a tremores, as alucinações, depende do grau da dependência, depende de quanto que essa pessoa já consumiu e também da reação do organismo dela, ok? Quais são os cuidados de enfermagem? Conhecer a história de vida do paciente, que ajudará no contexto, né, do uso, se foi em grande parte, se foi muito, se foi pouco, como que está essa abstinência, por exemplo. É diferente o paciente que usa 2, 3 anos, o paciente que começou agora, isso tudo é importante você saber o histórico da vida dele. Compreender que o comportamento apresentado em razão da doença e da abstinência que provocam impaciência, fissura e irritação. Então, você sabe que no caso do paciente que é alcoólatra ou que é usuário de droga, aquela irritabilidade, aquela ansiedade, a gente tem que entender, é devido à doença. O paciente desenvolveu uma doença por este uso, né? Nós não estamos para julgar, para condenar, nós estamos para tratar. A pessoa, ela é uma doente a partir do momento que aferiu todo, que ela não tem mais controle de si, que ela quer sair daquela dependência. Então, nós temos que tratar como paciente, ok? Anotar, atentar para sinais de abstinência, como irritabilidade, impaciência, agressividade, impulsividade e aumento dos parâmetros vitais, porque vai dar taquicardia, vai aumentar a pressão. Quanto mais ele tiver em abstinência, mais ele pode ter uma disfunção aí nos seus sistemas, sinais vitais, tá? Atentar para os sinais de intoxicação, caso o paciente esteja internado, sempre que retornar de licença ou na admissão, fazer inspeção física, observando a coloração dos olhos, da pele, mucosa, coriza, os olhos lacrimejando, tá certo? Colocar limites de forma clara e objetiva, fazer junto com o paciente planos para o futuro, que não inclui o uso de drogas, orientar sobre os prejuízos de fazer o uso de drogas, tá? Lógico que tudo isso vocês vão estar assessorado aí pela equipe, pela psicóloga, assistente social, pelo psiquiatra, que vai estar avaliando. Tem as medicações de horário que tem que ser dada. Quando vai tirar o paciente dessa situação, existe algumas medicações que o médico tem que dar, algumas medicações controladas para diminuir essa irritabilidade, essa ansiedade, para voltar ao uso da droga, ao uso do álcool, ok? Então, ele vai estar monitorado por toda uma equipe, inclusive a enfermagem, que está com ele 24 horas, né, dando assistência, dando as medicações de horário para o paciente, entendendo essa situação do paciente. Não é para destratar o paciente em nenhum momento, porque eu sempre falo para vocês escolheram estar lá, não foi ninguém que colocou vocês lá. Então, se eu escolhi a profissão do cuidar, então eu tenho que fazer com excelência, ok? Bom, aí aqui a gente falou sobre a questão do álcool, do uso de crack, né, e drogas, tá bom? Falamos alguns cuidados de enfermagem, tá? No próximo vídeo eu vou voltar com o transtorno do humor bipolar e depressão, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo e estudem, tá? Tchau, tchau.